a palavra do Senhor está nos trazendo aqui a sequência nessa direção aqui do treinamento desse exército, né, que está se formando. Então, o primeiro passo foi o fortalecimento da fé. No domingo passado nós ministramos sobre milagres que vão acontecer, que já estão acontecendo, que Deus já está operando milagre. E o milagre, né, você começa a orar, Deus já dá ordem no reino espiritual. E Deus já começa a trabalhar. Você já percebeu que alguma coisa assim que aconteceu na sua vida, de repente aconteceu, mas não foi naquele dia. Deus começa a mexer, né, com as situações bem antes. Né? Uma pessoa que você nunca viu falar, ela tem informação da sua vida, de repente que se interessa, é uma oportunidade de emprego, é uma empresa que está se abrindo. Ainda Deus falou assim, olha, tá bom, eu vou mandar uma empresa ali para abrir emprego para essa pessoa. Né? Deus abre porta onde não tem porta. Então Deus começa a trabalhar antes. Né? A partir do momento que nós começamos a orar, Deus já começa a trabalhar. Só que nós não vemos a mão de Deus. Né? Deus trabalha no invisível. Então, mas tenha certeza que Deus já está trabalhando naquilo que você pediu oração. Então, quando você menos esperar, né, Deus vai trazer para nós, né, a palavra diz aqui, 1 João 5,11. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. Amém? Eu vou repetir o que diz a palavra 1 João 5,11. Esta é a confiança que nós temos em Deus, que se pedimos alguma coisa, ele ouve. Você crê que essas orações estão sendo ouvidas por Deus? Amém, né? Então vamos pedir. Deus ouve. Agora, olha só, né? Ele está falando, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Porque se nós pedirmos aquilo que não é a vontade de Deus, Deus não vai. Se um filho seu pede assim, pai, dá dinheiro para eu comprar cigarros. Um exemplo, né? Nem sei se ainda alguém usa. Mas assim, você fala, não vou te dar, não. Né? Ah, dá dinheiro que eu quero comprar uma arma para atingir alguém? De jeito nenhum. Né? Mas se você pedir a vontade de Deus, a vontade do Pai, aí é diferente. Deus, ele já tem um plano para cada um de nós. Lá na eternidade, né, quando Deus criou os céus e as terras, ele criou toda a nossa vida, desde lá, da eternidade. Né? Deus não fala assim, agora, hoje é dia 19, hoje é dia de eu fazer um culto lá em Osasco. Não. Lá na eternidade, ele já criou esse momento para eu estar aqui, você está aí, o louvor está sendo apresentado aqui. Lá na eternidade ele já preparou tudo, né? Porque Deus, quando ele criou o céu e a terra, ele criou todas as coisas. E ele é atemporal, né? Ele não faz assim, agora esse ano eu vou fazer tal coisa. Não, já está tudo pronto. Deus, ele já construiu, né, a nossa vida, todos os nossos dias estão escritos. Amém? Então, a palavra que a Leusa leu aqui na hora da oferta é exatamente a direção da palavra para hoje, né? Eu pedi para a Leusa vir orar pelas ofertas, né? E ela leu exatamente a direção do Espírito Santo para nós. A palavra que nós vamos trabalhar hoje é ansiedade. É para combater a ansiedade. Então, nisto, Deus é o primeiro passo. O primeiro passo que Deus tratou conosco aqui, está tratando, é no fortalecimento da nossa fé. Mas, qualquer exército, irmão, a condição básica para um exército ir ser colocado na luta, né, na linha de frente, ele tem que estar, os soldados têm que estar preparados, têm que estar em boa forma física. Né? Então, se você entra pelo exército, você vai passar por uma escola de educação física, né, do próprio exército. Mas
E não adianta, você vai fazer exame médico. Se você não estiver bem, eles não vão te admitir para o exército. Mas não adianta só você estar bem no corpo. Se a sua alma também não estiver bem, o seu corpo não estará bem. Então, aí é que entra o ponto em questão aqui, né? Então, principalmente agora, em tempos de pandemia, tem muitas pessoas assim, muito baqueadas, não sei se vocês conhecem esse termo, muitos abatidas, né? Muitos assim, são muitas incertezas que nós estamos vivendo, não é isso? Muitos momentos de incerteza, nós já vivemos assim, com os sinais dos fins dos tempos. Mas a pandemia, desde que ela veio, né, são muitas situações que pioraram. E a igreja, nós temos assim o privilégio de ter o Deus, de ter o Espírito Santo nos dando a direção para nos fortalecer. Aí eu fico assim pensando, aquela pessoa que não tem Jesus, aquela pessoa que não tem a direção do Espírito Santo, como sofrem essas pessoas? Porque nós sabemos que nesse momento de incerteza, momento de dificuldade, eu estava falando essa semana com o irmão, né? Até ele perdeu a irmã dele, perdeu um tio dele. Enfim, se a gente for ver, né, tem muita gente que perderam parentes, pessoas importantes nessa questão da pandemia. Tem gente que perdeu o emprego. Às vezes, a única pessoa da família que trabalhava sofreu, né, padeceu da pandemia, da Covid. E aí, como é que faz? Olha o transtorno que dá nesse lar. Então, tem muito... Né, com essa situação aí da pandemia, mas não é só por conta da pandemia. A questão aqui da ansiedade, ela já vem vindo, né? Tem muitos crentes que estão na igreja que têm sofrido antes de pandemia, já sofrem, porque a pandemia a ansiedade não é um problema só da pandemia. Então, lá nos tempos de Jesus, ele já pregava, né? A palavra diz, não andeis ansiosos, né? Não é isso? Jesus não falava isso? Então, já na sua época não tinha pandemia lá, mas já havia uma situação, uma opressão que as pessoas sofriam pela questão da ansiedade, né? Então, e quando a gente fala assim da ansiedade, ninguém acorda de manhã falando assim, vou ser ansioso hoje. A pessoa que sofre com essa ansiedade, ela já acorda irritada, apressada, assim, pensando já naquilo que vai acontecer e já sentindo, né, os efeitos da ansiedade. Então, quando nós falamos aqui de combater a ansiedade, é uma orientação da Bíblia, né? Nós vamos ver aqui, nós falamos aqui a introdução, a palavra diz lá, né? Sejam conhecidos diante de Deus todas as suas súplicas, né? Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus as suas súplicas. Tudo aquilo que você tem que pedir a Deus, leva para Deus. Tudo aquilo que está te incomodando, né, em tudo, né, leve as suas petições para Deus. Então, nisto, é a direção de Deus para a gente descarregar esse peso que está sobre nós, porque uma mente ansiosa, ela traz efeito, né, que vai assim piorar a situação para que a gente possa fazer o enfrentamento. Esse exército, como eu disse que Deus está montando, né, que é o exército de soldados de Cristo, ele tem que ter não só uma boa forma física, como também na questão da alma, né? Nós precisamos tratar aquilo que nos dá, assim, que nos tira da plenitude da capacidade que Deus nos deu. Então, eu convido você a abrir a palavra em Filipenses 4, de 6 a 13. Leia comigo aqui Filipenses 4.
Filipenses está depois de Colossenses. Não, antes. Tessalonicenses. Olha o que diz a palavra. Não andeis ansiosos, no verso 6, 4 do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí, veja bem, a pessoa ansiosa, ela sofre muito. Mas a hora que nós fazemos isso, que Deus deu a direção para Paulo escrever aqui aos Filipenses, olha o que acontece no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós colocamos assim, a palavra diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que está te deixando ansioso? É a sua saúde? É o seu emprego? É a sua família? É os seus filhos? É o seu casamento? É a parte financeira? Né? Essa situação de plano de saúde? O que te deixa ansioso? É a parte espiritual? Né? Não andeis ansiosos em coisa alguma, a palavra diz. Não tem nenhuma coisa que você possa falar, nisso aqui eu tenho que andar ansioso. Não há nada que você deva, ou que a palavra fala que você deva andar ansioso. Aí a palavra diz assim, o que você faz? Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Aquilo que está te deixando ansioso, leva para Deus. Em orações, em súplica, em ação de graça. Né? Irmãos, não é isto que nós estamos fazendo na nossa igreja, antes de ter essa palavra, o que a gente pediu? O que você gostaria que orassem por você? Faça uma relação das áreas que você crê que precisa de oração, você tem sentido preocupação, você tem sentido que é uma luta que você não consegue vencer sozinho. Né? Então, nisto, nós estamos falando assim, peça em tudo. Então, não tem problema de você fazer uma lista de 20 itens, né? Nós vamos orar pelos 20 itens. Uns fazem um item, outros fazem 2, outros 3, 10. Faça um pedido especificamente, não tem problema. Vocês estão mandando a mensagem, eu estou encaminhando para as pessoas orarem. Você já deve ter visto, né? Que a gente fala assim, olha, a pessoa que pediu essa oração é o número tal. Orem por essa pessoa. Aí, nós tivemos uma situação da igreja que a pessoa falou assim, pastor, fala para a pessoa do número tal, que eu estou orando para ela, que Deus mandou falar isso para ela. Né? Ela está orando e Deus já mandou um recado. Olha que bênção, né? Então, glória a Deus. Então, depois, né, a gente vai evoluir aí para vocês estarem orando diretamente, pessoalmente, presencialmente, vão ter vigília, mas enfim, nesse momento, a direção é a seguinte, olha, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, se é alguma coisa que te preocupa, que está tirando o seu sono, né, trazendo uma inquietação, né, peça a Deus, né, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas petições pela oração e súplica com ação de graça. Né? Aí o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela vai encher o seu coração, né? Então a palavra diz, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará, primeiramente, o nosso coração. Porque quando a gente está assim, com essa ansiedade, né? O coração da gente fica palpitando, né? A gente não tem paz. Então eu vou falar mais a respeito disso aqui. Mas, enfim, a primeira coisa que Deus vai fazer, a paz dele vai envolver o seu coração. Vai trazer paz no seu coração. Né? E também a vossa mente. Porque quando a gente está inquieto, está ansioso, está preocupado, vem aqueles pensamentos que são as setas malignas, né? as setas incendiárias, vem aquele pensamento e você já começa a pensar no pior, pensar em coisas terríveis, e você sofre.
E como é que você vai ter cabeça para ver aquilo que Deus quer te mostrar se você está preocupado com outras coisas? Vocês perceberam por que Deus está querendo nos tratar? Para que você não tenha que se preocupar com coisa alguma. Deus está cuidando, né? Você tem que estar direcionado para a direção que Deus preparou para nós. Se você estiver ocupado com coisas que o inimigo tem colocado, que não é motivo para você ficar assim preocupado, você não vai ter tempo para Deus, para aquilo que Deus quer agir na sua vida. Então é por isso, né? Então, nisso aqui, no caso aqui, irmãos, tem gente, quando a gente fala aqui da ansiedade, a primeira coisa que nós precisamos fazer, você precisa reconhecer se você é uma pessoa ansiosa ou não. Nem todos são ansiosos. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é ansioso. Por quê? Se a pessoa falar, não, eu não sou ansioso, não tenho ansiedade, né? Você não vai ser tratado por aquilo que Deus quer tratar. Então, tem gente que fala o seguinte, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, né? Mas eu nasci assim, eu sou assim. Conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Não é a Gabriela. Então, nós estamos falando aqui, né? Tem gente que acha que ela não tem mais, é o destino dela ser assim, não é verdade. Tem até uma frase que fala assim, né? Tem gente que fala no interior, né? Por aí afora, fala assim, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, não é? Já viram falar essa frase? É porque não conhece Jesus, o carpinteiro, que dá um jeito. O pau que nasce torto, Jesus coloca na linha, né? Faz, né, uma bela de uma mobília, né? Então Deus trabalha em nossa vida. Então não tem essa de você falar assim, eu nasci assim, né? E você sempre assim. Quando você fala isso, você está dizendo que Deus não tem poder para agir na sua vida. Você está falando que o seu problema é maior que Deus, né? Olha que isso aí, Deus vai ficar triste se você achar que o seu problema é maior que Deus. Então, Deus, Ele quer nos ajudar, mas a primeira coisa que a gente fala assim, eu preciso ser ajudado. Eu preciso de ajuda, né? Então, quando a gente coloca esse ponto aqui, que não tem jeito, são teologias erradas. Por exemplo, tem pessoas que aprendeu alguma coisa, né, que é de berço, e acha que vai ser... Né, por exemplo, não... A gente já ministrou muito curso para casais, né? Eu lembro de pessoas que eram assim muito estúpidas, né? Quando a gente estava tratando no curso. Aí falou assim, não, é porque a gente é assim mesmo. A nossa família é assim, né? Somos família não sei do que, tá? Mas olha que coisa, isso é uma mentira do diabo, né? Não é normal as pessoas serem agressivas, machucarem um ao outro. Não é normal, né? Então, nisso aí, né, Deus quer tratar conosco. Então, você tem que entender que, às vezes, por exemplo, né, é uma questão por falta. A teologia errada é a seguinte, alguém te ensinou alguma coisa, você achou que aquilo é uma verdade e você adotou aquilo como verdade. Eu mesmo, antes de conhecer a palavra, eu já falei aqui, né, eu achava que eu deveria ser, assim, capaz de fazer tudo. Quando eu não era capaz, eu achava que eu era um fracassado, que eu era uma pessoa assim incompetente. E às vezes a pessoa fala assim, olha, você é burro, você não consegue fazer. Mas aí eu percebi que nós não somos capazes coisa nenhuma, é o Senhor que nos capacita. E quando você se coloca, Senhor, eu não sou capaz. Não é vergonha nenhuma você chegar para Deus e falar assim, olha, eu não sou capaz de fazer isso, mas eu queria tanto fazer. Aí Deus te capacita, né? Lá em Tiago 5 fala assim, se você precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá com alegria, com liberalidade. Então,
não é errado. E eu achava que se eu não fosse capaz, eu estava fracassando. Então, que eu tinha que ser capaz de fazer tudo. Então, eu queria resolver tudo, né, no braço, nas minhas condições. Eu tinha que ser capaz de fazer tudo. Quando eu percebi que eu não era capaz de tudo, que era Deus que me capacita nas mínimas coisas, eu falei, opa, então agora sim, né? Eu não me sinto melhor que ninguém, mas eu me sinto uma pessoa que Deus possa me fazer melhor. Amém? Quando você fala o seguinte, eu não sou, mas Deus me faz, né? É outra história. Deus te capacita. Ele, né, eu me lembro aqui numa passagem, eu não preparei para falar dela, mas quando Deus resolveu fazer o templo, né, de Salomão lá, ele mandou buscar os oríveis, os melhores. E ele ensinou. Ele deu o dom, deu talento para aquelas pessoas fazer coisas que eles jamais fariam. Então Deus, Ele tem um propósito, Ele capacita, Ele fala, olha, você vai fazer assim, assim. Você acha que Noé era algum especialista em fazer arca quando Deus chamou ele para fazer arca? Você acha que Moisés tinha especialidade para fazer o tabernáculo com aquelas especificações todas? Mas Deus foi chamando pessoas, capacitando, você vai fazer isso, fazer aquilo. Basta você se colocar, né, como servo do Senhor. Fala assim, eu estou aqui, né? Eu não sei, não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Então, nisso aí, nós estamos falando que a ansiedade, ela vem porque quando você acha que você não está conseguindo, que você nunca vai conseguir, e tal, e você acha que aquilo ali é uma condição sua. Você esquece que Deus te chamou com um propósito, que Deus quer te capacitar, que Deus, Ele dá sabedoria, é Ele que provê todas as coisas. Quando você fala o seguinte, quem que eu sou? Nada. Mas com Cristo, eu sou mais que vencedor, né? Nós cantamos aqui, né? Com Cristo, eu sou mais que vencedor, né? Nós somos mais que vencedores, amém? Então, quando você começa a entender que nós não somos de fato nada, mas é Ele que nos capacita, e nós somos chamados para ser capacitados por Ele, para fazer uma grande obra, então, olha, glória a Deus, né? Irmãos, às vezes, né, nós falamos assim que, quando nós olhamos assim alguém e achamos que aquela pessoa é o máximo. Por exemplo, tem pessoas que nascem com dons, com talentos. Imagina assim, nem todo mundo nasceu para ser um Pelé, né? Um rei do futebol como ele foi. Mas, e tem pessoas que ele é um Pelé no teclado, outro é um Pelé na guitarra, vamos dizer assim, só usando essa referência de que é considerado um dos melhores, né? Só que tem uma coisa muito importante. Às vezes, irmãos, aquela pessoa tem um dom, tem um talento, que ela nasceu com ela e tal. Às vezes é uma cantora, um cantor famoso, de muito sucesso, enche estádios, só que naquilo ali, ela realmente é a melhor, ou o melhor. Só que a vida não é feita só daquilo. E as pessoas que não têm essa noção, você fala o seguinte, essa pessoa é o máximo, né? Tem uma fama extraordinária, as televisões querem entrevistar, querem assim, audiência e tudo mais. Só que, às vezes, aquela pessoa é uma infeliz. Porque naquilo que Deus deu, ela faz com a maior facilidade. Porque é nato dela. Mas, e o resto? Às vezes a pessoa não é uma pessoa que sabe se relacionar com o marido, com a esposa. Às vezes ela não tem condição de administrar. Por exemplo, eu trabalhando muito tempo no ramo, na área bancária, né? Quantas vezes eu atendi médicos, especialistas, que ele falava assim, ó, me ajuda, porque em termos de contas eu sou um fracasso, né?
Eu sou o melhor médico, medicina, cirurgião, não sei o quê. Ele é o máximo aqui. Mas em outras áreas, ele se sente um incompetente. Não é? E às vezes, irmão, a gente não sabe. A gente vê pessoas que estão ali cobertas de famas. E não é por acaso que você vê muitas pessoas com vazio dentro do seu coração. Ansiedade, incapacidade, né? Não consegue fazer nada. Então aquela pessoa, não sabendo, se ela estivesse ouvindo essa ministração de hoje, ela ia ser tratada. Por quê? Deus está falando o seguinte, né? Não é porque você é melhor em tais e tais coisas que você não precisa de Deus. Né? Não é por isso que você está assim. Não, ela é boa em uma coisa, mas nas outras coisas são consideradas fracasso. Não é por acaso que tem muitos artistas que você vê que são pessoas dependentes químicos, né? Morrem muitos por overdose. Por quê? Porque se sente um fracasso em outras áreas. E essa ansiedade, né, que eu estou falando, né, é uma ansiedade psicossomática, não é a ansiedade da Bíblia que Jesus está tratando. Isso aí, essa ansiedade aí que nós estamos falando, não é a ansiedade da Bíblia, que nós vamos falar daqui a pouco. Essa ansiedade é uma enfermidade mesmo, né, da pessoa ela não ter, né, todos nós precisamos de uma ajuda, de uma visão que nós não somos capazes. Quando nós sentimos Jesus na nossa vida, a gente começa a perceber que nós não estamos só, que naquelas áreas que nós somos um fracasso, que eu já declarei que eu me considero que eu não sou nada, mas Jesus é que me faz o que eu sou. Quando a pessoa tem esse entendimento, ela começa a melhorar. Mas quantas pessoas dessa têm essa posição? E aí o que acontece, né? Nisto elas sofrem, né? Então, eu queria só falar, quando Deus me deu a direção para falarmos sobre ansiedade hoje, e por acaso eu peguei na internet, não sabia disso, que o Brasil é o país campeão mundial em enfermidade por ansiedade. Existe 10% da população sofre dessa enfermidade. Enquanto que o percentual de enfermidade no mundo é 3,6. Ou seja, o Brasil é 3 vezes mais, né? Tem mais enfermidade nessa área do que os outros países. Por quê? Com certeza tem muitos motivos aí, né? Muitos motivos. Eu não vou aqui, a pregação não é para essa finalidade, mas eu creio que nisso nós vamos ver que essa paz interior, mas que Jesus já falava lá atrás, né? Ele falava sobre ansiedade, não é a ansiedade que nós estamos falando aqui do mundo, que nós estamos falando que nós somos campeões. Então, só vou fechar aqui o que é essa ansiedade, falando assim em termos técnicos, né? Eles falam que seria um transtorno do sentimento, que é um medo excessivo que a pessoa tem, né? Um medo excessivo e desagradável, né? E provoca um alto grau de irritação. Você ter medo de não conseguir, de você não atingir, de você ficar em falta, você te cria uma irritabilidade muito grande, né? E isso aí provoca, né, a sudorização, a pessoa que muito ansiosa começa a transpirar, as mãos ficam toda molhadas, né, de suor, né? Taquicardíaco, né? Provoca taquicardíaco, uma respiração acelerada, inquietação. A pessoa é inquieta, né? Por exemplo, pensava aquela pessoa que está ali, o pezinho está assim, né? Você tem que amarrar, tem que amarrar, mas é assim, é ansiedade, é a inquietude, né, da pessoa que está ali naquele ponto, né? Então, isso aí nós estamos falando, só para entender tecnicamente, é uma desregulamentação de um gatilho que todos nós temos para uma ação que nós devemos ter. Por exemplo, todos nós temos um gatilho que, à luz de uma circunstância, você toma uma determinada ação. Por exemplo, pensa que você está dirigindo
um carro numa subida muito íngreme, né? E esse carro está muito pesado. Quando você chega no começo da subida, o que você já faz? Você já automaticamente reduz a marcha, não é verdade? Falou, não, esse carro não vai subir aqui em quinta nunca, né? Eu já tenho que colocar uma segunda, e se necessário for uma primeira. A pessoa que tem ansiedade, ela vê a subida onde não tem subida. Um pequeno aclive, ela já acha que é uma baita de uma subidona. E já começa a querer pôr a primeira quando não tem necessidade nenhuma. Ou então, você está dirigindo numa estrada, né? E tem uma curva leve. E aquela pessoa já lê, curva fechada. E o que você está fazendo nessa velocidade? Você vai tombar o carro, pelo amor de Deus. Então é terrível você dirigir, né? Quando a pessoa tem muita ansiedade, muito ansiosa, e ela não confia, né? Então a pessoa exagera, né? Aquilo que ela está vendo. Mas não é porque ela quer. É um sentimento que ela tem. Mas aí, essa excessiva preocupação, né? Quando nós falamos, quando Jesus fala sobre ansiedade, não tem nada a ver com essa enfermidade psicossomática que nós estamos falando, que é normal que as pessoas tenham. A ansiedade que Jesus está falando é em relação ao nosso futuro, né? Aí é específica, é muito mais assim, você percebe que ela é muito mais assim, fácil de você perceber a mensagem de Jesus. Abra comigo Mateus 6:34. Quando Jesus fala assim, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele está ensinando os seus discípulos, ele fala assim, ó, Mateus 6, aquilo que a Leusa leu, né, na hora da oferta, basta a cada dia, 6,34 fala assim, ó, basta a cada dia o seu próprio mal. Se a pessoa tem uma preocupação muito forte com o futuro, você já tem a preocupação do próprio dia. Se você trouxer a preocupação dos dias que ainda vão se seguir para hoje, você não aguenta. Você está trazendo uma carga que não é sua. A preocupação daqueles dias é para aqueles dias. Mas você não, você traz para hoje, né? Então aí o seu hoje fica carregado. E não é por acaso que você sente inquietude, né? Então, muitas pessoas elas vivem, tem gente, né, que uns vivem no passado. Você deve conhecer pessoas, você vai conversar com ele, né, ou com ela, e ela começa a contar porque aconteceu comigo, o que aconteceu aquilo, e não sei o quê, e ela vive daquilo. Aquilo que aconteceu há 5 anos, 10 anos, está parado como se fosse hoje. Ela conta aquela história que atingiu a ela e com certeza, né, foi uma situação pesada mesmo que ela passou. Mas aquilo lá é o passado. O passado você não consegue mover mais, já aconteceu, né? Passado é passado. Tem outras pessoas que vivem com essa preocupação futura. Aí o Senhor está falando assim, e o hoje? É o hoje que nós temos que viver. Porque o passado passou, você não pode fazer mais nada por ele. O futuro, como diz, a Deus pertence. Mas o hoje é que nós temos que pensar, né? Então Jesus está falando o seguinte, basta para cada dia o seu próprio mal. Não é para trazermos preocupações lá da frente para hoje. Mas pastor, não é irresponsabilidade? Calma que nós vamos tratar isso aqui. Deus está colocando aqui para nós, né, que tem muitas pessoas que não vivem o hoje, porque ou ela está vivendo no futuro, que não pertence a ela, a Deus pertence, ou está carregando, vivendo uma situação do passado que já passou. Aquilo lá não está mais acontecendo, mas ela traz a cena como se aquilo ali estivesse acontecendo hoje, né? E o hoje? Quando que você vai viver? Se você deixar para viver amanhã, já não dá mais, porque o amanhã, quando for amanhã, o hoje já é passado.
Então, você nunca vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Nós temos que viver o hoje, que é esse que Deus nos fez. Hoje, por exemplo, é domingo. Dia de louvar o Senhor, dia de vir engrandecer o nome dEle. Foi isso que nós fizemos, não é verdade? Ah, não, eu estou preocupado porque essa semana, você entendeu? E o hoje, né? O hoje, nós temos que viver o hoje. Deus preparou o domingo, o hoje, para nós virmos aqui, para Ele nos abençoar, para nos trazer esse momento gostoso de comunhão. E aí, não é por acaso, né, que a gente viu, você já deve ter visto situações, né, que eu vi aqui um testemunho de uma mulher, né, a família, né, a mulher faleceu, né, e a família foi lá para poder, depois do período de funeral, tudo, né, aí eles foram lá ajudar a organizar, né, depois desse momento, o que vai fazer com os pertences dela e tal, né? E aí percebeu que essa mulher tinha vestidos maravilhosos, guardados para uma situação especial, que nunca chegou, né? Às vezes você vê pessoas com louças de prata, com isso, aquilo, que nunca foi usado. Você paga um valor, você tem aquele projeto de adquirir, Deus te abençoa, você adquire, mas você nunca usufrui. Por quê? Porque você está falando o seguinte, é para aquela situação. Não, faça, né? Nós nunca sabemos, né? Faça o hoje, né, acontecer na sua vida, né? Não fique fazendo projetos para, não sei daqui quando, quando eu for para, né, quando a pandemia acabar, que eu vou fazer uma viagem. Não, se você puder fazer aquilo que você puder fazer com segurança, faça hoje, né? Não precisa esperar lá. Viva hoje. Deus dá, às vezes, direção para nós desfrutarmos, né, de uma vida abençoada, com alegria. E nós falamos, não, isso aqui é para uma situação especial. Tadinha dessa mulher, né? Ela morreu, né? Todo mundo chorou. Funeral, enterrou, e aquilo lá vai ser para outra pessoa, não é verdade? Outras pessoas vão usufruir aquilo que ela não usufruiu quando devia. Então, nós temos que ver isso aí, né? Viver o presente. Então, Jesus ele dá uma receita para nós combatermos a ansiedade. Então, a ansiedade é medo do futuro, né? Então, por isso Jesus fala o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Pastor, não é irresponsabilidade não planejar o futuro? Uma coisa é planejar o futuro, outra coisa é você não viver hoje pensando no futuro, né? Aí é diferente. Então, quando Jesus fala o seguinte, né? Mateus 6:25, que ele vai começar, trazer argumentos para nós combatermos a ansiedade. Se Jesus ensinou, Ele é o mestre e nós temos que aprender com Ele, amém? Olha só o que ele disse no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então olha só o que Jesus está falando para nós. Tem pessoas que ela vive uma inquietude, pensando o seguinte, meu Deus, né? Agora, se eu perder o emprego, como é que eu vou fazer para botar comida para, né? Então, tem gente que realmente não confia, né? Que Deus provê. Mas, aí eu não estou falando nem isto. Eu estou falando o seguinte, tem pessoas que ela coloca o comer e beber na frente do viver. Como assim, pastor? Olha o que Jesus está falando aqui, né? O Jesus ele fala o seguinte, né? Olha, não é a nossa vida maior que o alimento, é sinal de pessoas que às vezes para ter uma condição de querer um alimento, né, ter uma condição mais especial do alimento, ele nem vive. Então Deus, Ele provê.
Então, qual que é maior, o alimento ou a vida? Aí eu estava conversando essa semana com essa pessoa conhecida, né, que perdeu pessoas importantes nessa pandemia. A gente, assim, do nada estava conversando sobre o assunto e falou assim, olha, o que adianta você trabalhar que nem um maluco para ter as coisas boas na sua casa se você não tiver a saúde? Não é verdade? De que adianta você ter dinheiro para almoçar em restaurantes ricos, assim, restaurantes assim especiais, comidas especiais, se você não tiver saúde, você não vai comer nada, não é verdade? Então a vida é muito mais importante que o alimento. Então antes de nós ficarmos às vezes doentes para poder ter uma condição de fazer tal situação, de fazer uma coisa especial, aqui o Jesus está falando assim, não é a vida maior que o alimento? Então a nossa saúde, né, é muito melhor eu ter saúde do que eu ter alimento, do que eu ficar tendo uma condição para ter uma condição boa de alimento. Então Jesus ele fala o seguinte, não fiquem inquietos com aquilo que ansiosos, porque haver de comer e beber, e nem pelo que haver de vestirdes. Porque às vezes a pessoa, ele fala assim, não é o seu corpo maior que a sua veste, não é melhor, né, o seu corpo. Então não adianta eu falar o seguinte, eu quero trabalhar muito, e vou passar uma situação de aperto para poder ter aquela roupa fina. É muito bom ter uma roupa fina, mas mais importante é você ter um corpo saudável, não é verdade? Então, às vezes a pessoa, ela traz a inquietude por coisas que o Senhor está falando o seguinte, é melhor você ter a vida do que o alimento, melhor você ter o corpo bem do que ter uma veste fina, né? Então, nisso aqui, nós estamos falando que se você não tiver saúde, né, não tiver um corpo com uma boa disposição, de que vai valer a nossa vida? De que vai valer o dinheiro que você ganhou, ou a posição que você alcançou, né, se você não tiver saúde? Então, não é melhor a vida do que o alimento, ou não é melhor o corpo do que as vestes? Então, nisso aqui é que Jesus está nos ensinando para a gente se preocupar assim, com aquilo que realmente importa, né? Então, você ter uma condição de uma vida equilibrada, né? Nós temos que fazer economia, temos que ter projeto, mas assim, não deixa de ter os seus momentos de refeição, né? De ter o seu momento de comunhão em família, do que eu falar, não, aqui nós vamos fazer um projeto, eu quero ter tanto de recurso, eu quero fazer isso, fazer aquilo, e aí cessa a sua vida, cessa a comunhão, né, por conta desse projeto. Então nisso é que nós estamos falando, não é a vida melhor que o alimento. Então Deus, ele nos deu a vida para cada um. E até ouvi uma frase assim, né? Até no para-choque do caminhão estava escrito assim, Deus deu uma vida para que cada um cuide dela, né? E é verdade, né? Porque tem gente que fica querendo cuidar da vida dos outros. Mas não é esse o caso. Eu quero dizer que Deus nos deu uma vida e Ele vai cobrar pelo quanto que você foi cuidadoso com a sua vida. Ou quanto você foi negligente de você não ter vivido a sua vida. Porque Deus, Ele nos está nesse momento chamando para o seu exército, para um projeto que Ele quer uma igreja que marche, que uma igreja abençoada, saudável. Se você tiver um projeto diferente, que você vai falar, não, eu vou negligenciar a questão da sua saúde, e você está sendo negligente com Deus, porque você pode ficar enfermo, enfermo você não vai ser soldado que Cristo esperava que você fosse, né? Então nós temos responsabilidade e nós vamos ter que prestar contas sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde, a forma com que nós cuidamos. Porque Deus sonhou conosco. Mas se você, por negligência, ficar numa condição sem saúde, por sua responsabilidade, Deus vai falar assim, mas não era para você estar assim, né? Se você tivesse me ouvido, né? E aí eu estaria te usando para outros propósitos,
que eu sonhei, né, na eternidade. Então, nisso aí nós temos responsabilidade. No verso 26, ele fala o seguinte: observai as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem. Então, ele fala assim: não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que essas aves? Então, eu me lembro, toda vez que eu prego sobre essa passagem aqui, eu lembro do pastor Kamakura, né? O pastor Kamakura, ele foi o nosso pastor no início do nosso ministério, né? Antes de fundar esse ministério, lá na Nikkei. Ele falava o seguinte: você já viu algum pardal, né, num fio de pendurado, falando assim, eu vou me suicidar, falando, né, o que vai ser a minha vida, preocupado, querendo se suicidar? Não, não existe isso. Por quê? Se as aves do céu, Deus cuida, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai Celeste cuida de todas elas. Agora, muito mais de nós, né? Jesus está falando. Por quê, irmãos? Você sabia que nós somos menina dos olhos de Deus? Você já viu essa frase? Né? Então, nós somos menina dos olhos de Deus. Como assim? Olha, pegue você mesmo e faça de conta que você vai, né, aproximar o dedo dos seus olhos. Normalmente você fisca, não é verdade? Por quê? Você tem uma preocupação tremenda para proteger a menina dos olhos. Então, quando a gente fala assim, que nós somos menina dos olhos de Deus, é que Deus cuida de cada um de nós. Como você cuida da menina dos seus olhos. Então, Deus, Ele está cuidando da gente o tempo todo, né? Então, nisso aí, nós estamos falando aqui, tem uma passagem lá em Salmos 34, 7, fala que o Senhor acampará os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, Deus cuida de cada um de nós. Então, se Deus cuida das aves, e elas que não ajuntam, elas não semeiam e não colhem, muito mais de cada um de nós, que somos menina dos olhos de Deus. Então, nisso aí, quando você tem essa noção de quanto nós somos queridos de Deus, quanto Deus tem cuidado, mas eu não vejo isso na minha vida. Não porque Deus se afastou de você, com certeza, mas porque você se afastou de Deus, né? Então Deus, Ele tem assim o maior cuidado conosco. Agora, as pessoas ouvem. Nós íamos vindo para cá, né, para o culto, e ficamos assim assustados ali na Analice, né, que eu moro aqui perto. Tinha um bar, tem um bar numa esquina ali perto de um posto de gasolina, que tinha umas 200 pessoas, uma em cima da outra, para frequentar o bar. E você veja se essas pessoas estão preocupadas em ouvir o que Deus tem para ela, né? Então, depois, não pode falar, porque Deus, né, não olha para mim. Por quê? Porque a palavra diz que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livram. Mas aqueles que não querem saber de Deus, Deus também não pode cuidar. Porque nós já pregamos aqui que Deus, Ele dá a escolha para nós, né? Os céus e a terra eu coloco como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, para que tenha a vida tu e a tua descendência, né? Então, nós estamos falando aqui que a questão de cuidar, né? O passarinho, né? Deus cuida, imagina nós. Quando nós falamos no Mateus 6, 27, ele fala de você não pode aumentar um côvado a sua vida. Ele fala o seguinte, um outro argumento que ele usa aqui, Jesus, né? Ele fala assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém, né? Então, o que vai adiantar a ansiedade na sua vida? A ansiedade, ela é inútil, não te serve para nada, a não ser para atrasar as bênçãos de Deus na nossa vida. Por quê? Como eu disse, né? A ansiedade, ela causa irritação, causa discussão, e uma coisa,
Muitas pessoas ansiosas, eu vejo pessoas com tolerância zero. E onde que fica o amor de Deus? O Senhor não falou assim, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros? E quando você não tem paciência, né? A pessoa falou um negócio e você já pau, né? Você não tem mais condição de argumentar, não tem mais diálogo e tal, tolerância zero. Se gostaria que Deus fosse assim com você? Então, nós estamos falando o quê? Não andeis ansiosos, né? Jesus fala, né, no verso 27. Né? Por quê? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, o problema do ansioso também é a pressa que ele tem, não é verdade? A pessoa ansiosa, ela quer que resolver tudo para ontem. Calma! Deus tem o seu tempo. Jesus não tinha pressa nenhuma. Porque Jesus, ele tinha um plano. Ele falou assim, olha, o meu ministério são 3 anos. E nesses 3 anos eu quero abençoar assim, assim, assado. Mas ele não tinha pressa porque ele queria, né, usar o tempo dele para ser bênção. Então, quando você olha aqui, por exemplo, né, tem gente que é ansioso, e uma coisa que eu digo para você, não faça nada, não resolva nada por pressa. Se alguém falar assim, olha, seu Aguiar, o senhor tem que assinar esse contrato hoje, senão o senhor vai perder a promoção. Se eu não tive de ler o contrato, de entender se aquilo é vantagem ou não vantagem, então eu perco. Mas eu não quero fazer nada com pressa. Por quê? Porque na pressa você faz coisas que não deviam. Perguntaram para Jung, que é um discípulo de Freud, perguntaram para ele assim, escuta, por acaso, né, você concorda com o que eles falam aí, que a pressa é do diabo? Aí ele falou assim, olha, de jeito nenhum que a pressa é do diabo. Porque a pressa é o próprio diabo. É o próprio maligno. Então, quando nós falamos em pressa, né, Jesus não tinha pressa. Quando tem uma passagem na Bíblia, né, que fala de Jairo, que estava com a sua filha doente, né, o maior da sinagoga, né, Jairo, ele falou o seguinte, Jesus pode salvar. E ele soube que Jesus estava na cidade. E ele vai atrás de Jesus. E ele acha Jesus lá na sinagoga e fala assim, Jesus, né, minha filha está à morte. O senhor vai lá, que se o senhor orar por ela, ela vai se salvar. E Jesus falou, beleza, vamos lá. E saiu para ir, mas sem pressa nenhuma. E aonde Jesus ia aquela multidão. E Jairo, né, se fosse nos nossos tempos, o que a gente fazia? Pegava uma ambulância, um bombeiro, uma polícia, e sirene aberta, e passava em todos os sinais. Mas Jesus, né, mesmo ele falando que a filha dele estava à morte, Jesus falou assim, calma, vamos lá. E aí Jesus está andando, né, aquela multidão toda acompanhando Jesus. Aí, de repente, né, sem aquela pressa, na multidão, você não sai assim, né? Quando a pessoa sai assim, derrubando não, daí que eu estou com pressa. Não, Jesus estava caminhando. Aí vem aquela mulher do fluxo de sangue. Aí vem a mulher do fluxo de sangue que queria resolver a vida dela. Se Jesus tivesse pressa, aquela mulher ia perder a oportunidade, não é verdade? Então Jesus, ele sabe de todas as coisas, Deus sabe de toda a nossa necessidade. Nós é que não sabemos, por isso nós temos pressa, né? Então Jesus, ele vai lá, a mulher vem, toca em Jesus, né? Como todo mundo sabe dessa passagem. Aí Jesus sente, opa, quem tocou em mim? Aí para todo mundo. E Jairo ali, né? Mestre, minha filha, né? Jesus falou assim, quem tocou em mim? Eu quero saber. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí, são os discípulos, mestre, com toda essa multidão, aí o senhor vai perguntar, quem tocou no Senhor? Alguém tocou, mas quem tocou, importa? Né? Não, importa, porque não foi um toque qualquer. De mim saiu virtude.
E aquela mulher que tinha planejado chegar até Jesus, né? Ela falou assim, se ao menos tocar na veste dele, se ao menos alcançar ele. E aquela mulher que estava sofrendo tanto, ela foi, tocou em Jesus, Jesus parou. Mas Jairo não estava preocupado com o problema daquela mulher. Jairo estava preocupado com a filha dele que estava lá, morre ou não morre, né? E aí, nisto, né? Jesus fala assim, aí a mulher, né? Falou assim, não adianta que Jesus vai saber que sou eu mesmo, né? Senhor, foi eu que toquei no Senhor. Aí, o que Jairo pensava, imagino? Agora que você já sabe, vamos embora, né? Aí ele fala assim, mas fala para mim, filha, por que você fez isso? Aí ela vai contar a história dela. Que há tantos anos, há 12 anos, né? Ela sofria com aquilo ali, contou toda a história, e Jairo ali naquele sofrimento, né? Aí, quando ele falou assim, bom, agora vamos, alguém chega e fala assim, para de perturbar o mestre, porque eu tenho uma notícia ruim para te dar. A sua filha já morreu. E Jesus fala o que para Jairo? Calma, não tema, apenas creia. Então, quando nós estamos orando, quando nós temos um propósito, estamos vendo que é a direção de Deus, orar, buscar, vai vir situação para te desanimar. Mas não tenha pressa, Deus pode demorar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe por que você começou a orar. E Jesus já tinha visto, e ele falou assim, a tua filha está dormindo. Ele chegou lá, né? Ele separou os discípulos para subir com ele, né? Pedro, Tiago e João, né? Os três que eram mais chegados. E ele vai lá orar e falou assim, a menina dorme. E todo mundo riu dele, né? Irmãos, Jesus, né? Ele não tem pressa. Por que eu tenho pressa? Por que você acha? Então, por que sofrer? Nós temos que colocar o seguinte, eu estou, né? Naquela passagem de 1 João 5,11. Esta é a confiança que temos nele, que ele nos ouve as nossas orações. Se você confia que você está orando e que Deus está te ouvindo, então, confia nele. Não sofra com antecedência. Não sofra, né? Sem necessidade, porque apenas somente creia. E o terceiro argumento que Jesus usa da ansiedade, ele está no verso... ele está não, ainda continuando. Esse é o terceiro, né? Porque eu te falei dois, esse é o terceiro, né? Que não adianta você ter pressa, né? O argumento, né, que Jesus usa é porque a nossa ansiedade é inútil. Para pensar. De que adianta você ficar nervoso? Mas eu não consigo. Calma, né? Ora para que Deus, né, comece a confiar, né? Eu tenho pressa, né? Então, esse negócio de pressa, né? Mas Jesus não tinha pressa, né? Eu não vou ser negligente de deixar de fazer aquilo da forma com que precisa ser feito. Mas, se eu tenho uma pressa mais do que a necessária, de repente eu estou trazendo aquilo que eu falei, né? A pressa não é do diabo, é o próprio diabo que está trazendo para a gente trazer uma preocupação a mais. Então, a ansiedade só vai atrasar as bênçãos de Deus. No Salmo 91, a palavra diz lá, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz, esse que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, ele diz, né, o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte. Aí ele vai falar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não seria atingido e tal. Por quê? Primeiro, é aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você descansa à sombra do Onipotente? Se a sua ansiedade não te deixa descansar, ora, né? Começa a perceber o seguinte, de que me adianta essa ansiedade? Então, eu não quero ela para mim. Como disse a Tânia aqui, né, no testemunho dela, né? Eu tenho uma enfermidade, eu falo assim, essa enfermidade não é minha, eu repreendo ela. Ela não nasceu comigo, eu vou repreender ela, né? Nós não vamos fazer nenhuma oração
determino que Deus me cure porque Deus não está, Ele é soberano para fazer a sua vontade. Mas repreender a enfermidade, né, considerando a palavra de Deus, é uma posição que nós temos que tomar. A ansiedade é uma enfermidade que nós temos que repreender, né? Então, enquanto você não descansa no Senhor, o que acontece com a pessoa ansiosa? Cansaço, não é? A pessoa ansiosa, ela fica cansada, porque a ansiedade te cansa. Você fica tão preocupado e você vai perdendo a sua força, você vai se esgotando. Aí, irmãos, o que diz a palavra lá em 1 Pedro 3,8? Fala assim, ó: o diabo, vosso inimigo, é como um leão que ruge ao derredor, procurando alguém para devorar. Então, quem é que ele vai devorar? O ansioso, aquele que está cansado. E aí, né, a estratégia dele é sempre fazer um barulho, né, que te assuste, igual o cenário das ovelhas, né? Pensa um cenário do aprisco, as ovelhas estão guardadinhas lá, protegidas no aprisco, não é aquela que está desgarrada. Ela está protegida dentro de um cercado. Ela está protegida. O inimigo, ele está ao derredor, porque ele não pode entrar lá, porque lá ele está guardado. Amém? Ele anda ao derredor. Deus nos protege, nos livra. Mas as nossas atitudes facilitam a vida do inimigo. Como assim? A ansiedade nos cansa, a ansiedade nos faz a gente derrubar a cerca que o Senhor nos guarda. Como? Pensa assim, um bando de ovelhas num cercado, e aquela uma ovelha sozinha, ela não conseguiria derrubar aquele cercado. Mas o leão vem assim de um lado e dá um rugido, né? Aquelas ovelhas saem correndo, vai tudo para cima daquela cerca. A cerca balança, né? Aí ele vai lá com toda a calma dele, né? E vai para cá. Aí, se você se assusta com o rugido do leão, você, né, junto com as outras ovelhas, você pode derrubar a cerca. E aí sim, todas vão correr e ele vai pegar aquela que está cansada. Então, por isso que nós estamos falando aqui, né? O inimigo, ele é sutil, ele sempre usa essa estratégia. Então, a pressa, a ansiedade, isso tudo nos cansa. E Jesus fala o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, por mais que o rugido esteja acontecendo, você fala assim, o Senhor me guarda. Eu não vou sair correndo, porque eu estou na guarda do Senhor. A palavra diz que Ele já deu ordem a seus anjos para acampar ao meu redor. O Senhor está cuidando da gente, irmãos, né? Então não há com que se preocupar. Às vezes a nossa preocupação é que nós desarmamos tudo aquilo que Deus faz para nos proteger. Às vezes, no susto, você sai correndo e é onde o inimigo está esperando, né, para te apanhar. Então, quando nós falamos aqui do exército que Deus está formando, né, com a nossa igreja, você, um soldado de Cristo, Deus não quer soldados feridos, doentes, com má condição física. Ele está nos chamando para a gente nos tratar, nos cuidar. E nisto, é a vontade de Deus, sim. Aí eu volto naquela palavra, se nós orarmos, 1 João 5,11, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos ansiosos? Não. A vontade de Deus é que nós sejamos livres da ansiedade. Se você vai orar nessa palavra, fala, Senhor, se a tua palavra diz que se eu oro, confiando que o Senhor ouve, e eu oro a sua vontade, o Senhor, né, nos atende.
Então, nisto eu estou orando. E eu tenho, veja bem, eu não vou falar um achômetro, está na palavra. Está na palavra, que aquilo que bate, né, aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então é isso, Deus está nos dando toda a direção para essa noite, para esse propósito dele. Então nisso aqui, está dependendo de nós termos aqui esse entendimento e não sofrer por antecedência. Rejeitar aquilo que não é sofrimento é uma preocupação. A palavra preocupação é porque ela ocupa previamente a sua mente daquilo que não deveria estar ocupando, né? Então você, tendo essa informação aqui, né? Deus nos chamou para ministrar isso porque tem muitas situações de pessoas sofrendo por isso. Então, primeiro é a falta de fé, é a fé que, né, você precisa ampliar a sua fé, né? Mas a ansiedade vem e esfria a sua fé. A ansiedade, você começa a olhar segundo os seus olhos. Não, então a palavra não, tem um louvor até que a gente canta e fala assim: não me guio por vistas. Amém? Não me guio por vistas. Eu não olho a circunstância, eu olho a palavra de Deus. Quando você guia por vista, você vai naquilo que o inimigo está querendo que você veja. Mas se a palavra está dizendo que Deus está conosco, Deus está agindo em nosso favor, Ele acampa os seus anjos, então você vai orar nessa palavra. E você vai começar a ver a vitória acontecer. Nós estamos caminhando para o final aqui, né? Diz assim, ó, Romanos 8,15. Diz assim: porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Eu vou repetir. Romanos 8,15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Amém? Deus, né, está lá em João 12, né? Todo quanto creram os fez tornarem não direito de serem filhos de Deus. Então, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João 1,12. Mas todo quanto recebeu, todo aquele que creram no seu nome, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então, quando nós vimos essa palavra, Paulo está falando o seguinte: olha, vocês não têm mais espírito de escravidão, mas espírito de adoção. Nós fomos adotados. Deus nos adotou como filhos. Amém? E filhos, né, tem todo o cuidado do Pai. Que coisa mais segura do que você falar assim: Deus é meu Pai? Né? Quando você fala em Pai, né, você fala o quê? Aquele que você está dentro, né? Quando você fala assim, eu estou falando do meu pai, né? Que a gente fala o seguinte: isso aqui é um tratamento de pai para filho, não é? A gente não fala isso, nós não entendemos isso. Então, muito mais em relação a Deus. Deus, Ele nos dá um espírito de adoção. E agora, já não somos mais servos, nós somos filhos de Deus. E na condição de filhos, nós temos direito à herança que Jesus conquistou na cruz. E herança é tão bom. Eu não sei se alguém já viveu situação de inventário, né? Mas assim, faleceu uma pessoa da família lá que a gente nem fazia ideia. Ela não tinha mais para quem deixar os bens. Aí de repente falou assim: olha, tem uma tia que faleceu, você vai ter uma herança, né? Você recebe um direito que você, puxa vida, né? Então, Deus está falando o seguinte, né? Tem uma herança para nós e só recebe filhos. Amém? Aquele que tem direito à herança, e nós somos filhos por adoção. E os filhos por adoção, eles têm direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, nós vamos começar a pensar, né? Será que nós estamos vivendo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, né? Na condição de filhos? Então, para nós fecharmos aqui, tem uma passagem
tem uma passagem que está em 2 Reis 6,14, não precisa ler, eu vou resumir para vocês. Havia uma situação, né, durante a época em que viveu o profeta Eliseu, que o rei de Israel ele estava sendo atacado pelo exército da Síria. E aí vocês vão lembrar dessa história. O profeta Eliseu, ele recebia de Deus todas as informações como é que o exército da Síria ia atacar. Então, o exército da Síria, numeroso, tal, mas você sabe que numa guerra, né, a informação é valiosa, né? Se o inimigo vem de lá para cá, opa, eu estou sabendo, eu não vou ficar aqui esperando, né? Eu vou dar a volta, vou pegar ele de surpresa. Vou sair desse lugar. Já não vai me pegar de surpresa. Então, o rei da Síria ficou maluco, porque toda vez que ele armava uma estratégia para atacar Israel, não dava certo. Aí, o que eles combinavam na sala secreta, vazava. Ele falou assim, tem um espião aqui dentro da Síria, né, dentro do nosso grupo aqui seleto. Aí, teve alguém que falou assim, tem não. Existe um profeta no reino lá de Israel, profeta Eliseu, que tudo que vocês combinam aqui, Deus revela para ele, ele vai lá e conta para o rei de Israel. Ah, é? Então esse profeta é que está me estragando toda a minha estratégia para invadir Israel? É? Ah, tá. Prepara o maior exército. Vamos lá pegar esse profeta. Aí armaram, né? Se você ler essa passagem que eu falei, 2 Reis 6,14, está falando disso aí. Aí, o profeta está lá na sua casa, tranquilo, na cidade de Samaria, bem tranquilo, né? Aí, de repente, na sua cidade, eu não lembro qual que era aqui, aí, de repente, acorda e a cidade está sitiada. O exército inimigo estava ao redor. Cavalarias, né, tremendo lá, olha, iam massacrar a cidade para prender o profeta Eliseu. Aí o moço dele saiu e quando viu tudo aquilo, falou assim, meu Deus, né? E agora? Aí o profeta, assim com Deus, né? Ele falou assim, ó, fica tranquilo. Porque maior é o que está com nós do que está aí no mundo, né? Aí ele não entendeu nada. O moço, aí ele falou assim, Senhor, abre os olhos do meu moço para ele ver o seu exército. Abra os olhos do meu moço para ele ver o seu exército. Irmãos, é interessante você ler essa história toda, porque depois o profeta pede para Deus cegar aquele soldado todo. Ninguém precisou lutar com nada. Deus deu ele de mão beijada na mão daquele exército de Israel, que era fraquinho, mas contra pessoas cegas, né? Não tinha problema. Deus está falando para nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? E o que nós estamos fazendo? Às vezes nós queremos ser nós. Às vezes nós estamos ansiosos porque nós não olhamos ao que Deus já mandou no seu exército de anjos para nós. Nós não conseguimos enxergar igual aquele moço. Mas o profeta falou assim, Senhor, abra os olhos do meu moço, para ele ver o exército de Deus que Deus já colocou ao nosso redor. Amém? Irmãos, é essa a promessa de Deus para nós. Chega de ansiedade. Começa a pensar nos cavaleiros que Deus já mandou com armas de fogo, espada de fogo para derrubar as barreiras. Começa a pensar no poder de Deus para aniquilar aquilo que está te oprimindo. Aí nós, pela nossa ansiedade, nós não vemos. Nós vemos o quê? Nós vemos por vistas. Mas não olha a circunstância, olha para o Senhor, amém?